E aí, meus colegas futeboleiros, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui sobre o jogo que acabou agora há pouquinho, né? O jogo do PSG contra o Bayern de Munique. E não foi um grande jogo de futebol, para ser bem sincero com vocês. Ah, ambas equipes com dificuldades ofensivas, o PSG melhor na primeira etapa, né? Conseguindo criar um pouquinho mais. E o Bayern de Munique um pouco melhor no segundo tempo, mas também sem grande qualidade as duas equipes nas jogadas ofensivas. O terço final do campo não foi bem trabalhado, né? E as equipes entraram em campo, né, da seguinte maneira, né? O PSG precisando fazer pelo menos um gol, tinha perdido o jogo de ida por 1-0, né, em casa. E o Bayern mais tranquilo, né? Podendo levar para o empate. O PSG jogou sem o Neymar machucado. Acabou entrando com um zagueiro a mais, né? E jogou. Inicialmente era um 3-5-2 aí, com o Hakimi de um lado, né? O Hakimi apareceu muito bem, aliás, no primeiro tempo, viu? Acho que o Hakimi tem muita qualidade, né? Como jogador de lado de campo. Então o jogo acaba fluindo mais por ali. O PSG teve algumas chances na primeira etapa, mas apesar disso, a melhor delas foi um erro de saída de bola do Bayern de Munique, tá? Do goleiro Sommer. E inacreditável como o Vitinha não fez aquele gol, né? O PSG às vezes parece que tem uma certa maldição em cima do time. O time tem problemas, tá? Problemas especialmente táticos, mas é impressionante como uma equipe com orçamento do Paris não consiga ter um elenco, nem um 11 titular que só tenha jogadores de alto nível, né? O meio-campo do Paris funciona de maneira muito inconsistente, tá? Vitinha não tá legal na temporada, Fabian Ruiz também não, né? O próprio Verratti, o Verratti na verdade é a única esperança nesse meio-campo do Paris, mas sem o Neymar faltou criatividade, mas defensivamente o time foi bem. Foi meio que um trade-off ali, né? E o Paris teve essa chance que o Vitinha perdeu no primeiro tempo. Teve uma estocada ou outra com o Messi também, né? O Messi apareceu um pouquinho mais na primeira etapa, mas não conseguiu a vantagem, né? No fim, ainda o Marquinhos saiu lesionado, entrou o Mukele, que foi substituído no intervalo também. Aí talvez a Gautier tenha uma justificativa física, né? Espero eu, né? Para gastar essa outra substituição. Mas o fato é que o Paris poderia ter saído com a vantagem, mas na minha opinião não foi. Uh, não jogou melhor o suficiente para justificar, tá? Poderia ter saído, poderia. A melhor chance foi deles. Mas talvez se fosse uma outra camisa ali, se fosse a camisa do Real Madrid, o time teria saído com a vantagem no primeiro tempo, né? Na segunda etapa, o Bayern de Munique consegue se ajustar defensivamente e o Paris inexistiu, né? As chances do Paris Saint-Germain na segunda etapa foram cabeçadas do Sérgio Ramos, né? O time é impressionante como o Paris não tem, não pulsa, né? Em campo não é um time que tem, parece, de onde tirar motivação, determinação. É um time que depende exclusivamente de uma parte técnica individual dos seus atletas que tem falhado mais do que acertado, né, nos jogos grandes ao longo das temporadas. É um problema que persiste e, sinceramente, com essa eliminação, é difícil imaginar o Gautier permanecendo, sabe? Sinceramente, para outra temporada, o projeto vai ser interrompido de novo e não tem muita escapatória, né? O Bayern de Munique ainda fez um segundo gol no fim da partida, né? Mas já totalmente condicionado pelo desespero do Paris, né? Saindo de maneira atabalhoada para o ataque, um contra-ataque muito rápido. O Gnabry sai na cara do goleiro e faz, né? Mete no canto esquerdo do Donnarumma.
faz o segundo gol e mata a eliminatória. Pelo lado do Bayern, eu achei um pouco preocupante o jogo, tá? Porque o PSG não fez uma grande partida, não. O Bayern funcionou defensivamente, mas também não conseguiu agredir. A estratégia do Paris de jogar com 3 zagueiros com certeza auxiliou nisso, né? Mas o Bayern precisa reutilizar o Mané, né? O Mané que ficou muito tempo lesionado, precisa ir retornando e ele precisa estar em forma para as quartas de final. Eu acho que é uma temeridade você depender do Choupo-Moting para fazer os seus gols. É um bom jogador, mas assim, pro Bayern fica é o favorito, passou o favorito, mas tem que melhorar, tá? Porque nas quartas de final a gente tá vindo com o Benfica embalado, a gente tem o Chelsea com possibilidade de recuperação. Então a gente tem equipes que tem mais capacidade que esse Paris Saint-Germain, sem dúvida nenhuma. O Bayern vai ter que jogar melhor para passar das quartas, tá? Vale lembrar que no ano passado o Bayern de Munique ficou nessa fase pro Villarreal, né? Eliminado. Em suma, não foi um grande jogo, gente, mas a classificação foi previsível do Bayern de Munique, né? Antes do confronto acontecer, se eu tivesse que apostar, eu teria apostado no Bayern e acho que o Bayern até jogou menos do que eu esperava, né? O Paris eu acho que foi mais ou menos dentro da expectativa. O Paris normalmente decepciona, né, na Champions, então não foi diferente dessa vez. E se o Neymar tivesse em campo, com certeza o time teria tido mais criatividade, mas é possível que tivesse sofrido mais defensivamente. Então, na minha visão, não foi determinante para a eliminação do Paris a ausência do meio-campista barra atacante brasileiro. É isso, gente. O vídeo já ficou um pouco longo. Então, no próximo grande evento esportivo a gente está de volta. Valeu!